Vamos falar de gratidão novamente. De manhã, nós iniciamos aqui uma reflexão falando de gratidão, e de manhã falamos que é da vontade do Senhor que nós sejamos gratos por tudo. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, diz: sejam gratos, em todas as circunstâncias, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para com vocês. Então é da vontade de Deus que nós sejamos gratos. E hoje nós vamos falar de um coração transbordando de gratidão. Imagine só algo que transborda, fica ali transbordando de gratidão, alegria. E falamos que, por mais que seja da vontade do Senhor, que nós tenhamos um coração grato, que nós sejamos gratos em todas as circunstâncias, diante de todas as coisas, por mais que o Senhor nos fale isso, sabemos que, às vezes, nós não estamos nessa sintonia, não estamos nesse compasso da vontade do Senhor, porque algo, às vezes, nos impede de ter essa gratidão. Talvez estejamos entristecidos por algo que esteja acontecendo, talvez nós estamos desejosos que algo aconteça na nossa vida, e às vezes isso que nós queremos talvez seja significante demais, que pesa sobre nós e nos deixa abatido e nos impede de ter um coração gratos em todas as circunstâncias, Então, como então superar essas coisas? Como então podermos entender para que nós verdadeiramente, diante de toda e qualquer situação, termos um coração transbordando de gratidão? Como? É sobre isso que nós vamos falar essa noite aqui, para que nós possamos entender de como ter um coração transbordante de alegria ou de gratidão. Abra sua Bíblia, Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo de número 2, vamos ler 2 versículos somente, o versículo 6 e o versículo de número 7. Acharam? Por que vocês estão sentados ainda? Vamos ler a palavra do Senhor, Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continue a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Somente até aqui. Vamos orar. Maravilhoso Deus, eterno Pai, graças te damos e nos dá, Senhor, a alegria de podermos entender a Tua palavra, para que assim nós possamos ter um coração transbordante, Senhor, de gratidão. Fala conosco para essa noite, nos dá o privilégio de entender a Tua palavra, para que ao sair daqui, Pai, nós possamos sair diferentes da maneira que nós entramos. É o que nós te pedimos, ó Pai, e te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Poder sentar. A igreja de Colossos, ela estava em plena atividade, e a cidade era uma cidade próspera, mas que agora estava em declínio, e nesse lugar estava repleto de falsos ensinos, os gnósticos, o gnosticismo estava imperando, como também falsos ensinos por parte dos judeus e tudo mais, que traziam para a igreja um entendimento totalmente diferente, que afastavam
os crentes em Cristo Jesus daquilo que eles haviam sido ensinados, não por Paulo. Paulo não conhecia os crentes de Colosso. Paulo, ao fundar a igreja de Éfeso, aí ali tendo preocupação com as demais localidades vizinhas, né, também foi e trouxe a evangelização em Colossos, e ali muitos foram alcançados, porém Paulo não conhecia, né? E no trabalho de Epáfras, ele manda um relatório de como estava aquela igreja lá, e diante desse relatório de Epáfras, Paulo faz essa carta respondendo a esse relatório de Epáfras, e manda para que essa carta fosse lida em Colossos, através de Tíquico, e também de Onésimo, o escravo convertido de Filemon. E Paulo vai falar nessa carta aqui, a supremacia de Cristo, o evangelho que foi ensinado a eles, o que Cristo fez para que aquela igreja e aquelas pessoas fossem alcançadas pelo evangelho da salvação, né? E Paulo relembra isso aí e traz para eles esse entendimento, para que eles lembrassem disso, e combate o legalismo, combate essas filosofias, essas vãs filosofias que estavam atacando ali a igreja ali, querendo desviar a atenção daquilo que for ensinado para eles em Cristo Jesus. Os gnósticos, eles tentavam reivindicar o poder oculto, através do ocultismo, e rejeitava a humanidade de Cristo. Também tinha outros falsos ensinos através dos judeus, que eram legalistas. E o que era ser legalista? Legalista é aqueles que eles inventavam algo que não estava na lei, que não estava nas escrituras sagradas. Eles inventavam costumes humanos e eram ali, cobravam de todos o cumprimento dessas leis baseadas em entendimentos humanos. Cristo Jesus, em um dos seus momentos ali, ele falou acerca disso, né, quando os líderes religiosos estavam ali junto de Jesus e criticaram por que os discípulos de Jesus, ao comerem, não lavavam as mãos, como era a prática dos judeus, né? E Jesus combate esse ensino que não tem nada a ver, não estava escrito nas Escrituras Sagradas. E Jesus combate isso dizendo que o que contamina o homem não é aquilo que entra, mas sim aquilo que sai, né, que provém do coração e tudo mais. Então, esse legalismo, ele tenta combater aqui. Então, na carta de Paulo, a partir do primeiro capítulo, do versículo 1 até o 14, Paulo faz uma oração pelos santos, pelos crentes de Colossos. A partir do versículo de número 15, do capítulo 1, até o versículo de número 6, do capítulo 2, Paulo vai falar da supremacia, né? Até o versículo de número 5, perdão, capítulo 2, versículo 5, Paulo vai falar da supremacia de Cristo, né? De quem é Cristo e tudo o que foi ensinado. E a partir do versículo 6, Paulo começa a descrever a questão legalista, esses falsos ensinos, essas vãs filosofias que eram pregadas ali naquela igreja. Mas
Nessa separação de entendimento aqui, que fala da supremacia de Cristo, que vai até o versículo de número 5 do capítulo 2, quando Paulo começa a falar da questão do legalismo, da questão dos falsos ensinos, que é propriamente dito a partir do versículo 8 do capítulo 2, né, o versículo 6 e 7 vai falar exatamente que o nosso entendimento, que nós devemos estar voltados para Cristo Jesus, porque é através dele que nós vamos ter um entendimento, um direcionamento para que nós possamos ter um coração transbordante de alegria. Nesses versículos, nesses 2 versículos que nós lemos, versículos 6 e 7, vai falar isso aí, tá? E no finalzinho do versículo 7 diz que depois de todo aquele entendimento, que ele fala no versículo 6 e 7, que nós estejamos transbordando de gratidão. Eu falei transbordante de alegria, mas não é transbordante de gratidão, certo? E a partir de então, no versículo 8, né, ele vai falar, diz, olha, tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas, nos princípios elementares desse mundo, né, e não em Cristo Jesus. Então, baseado nesses 2 versículos que nós lemos aqui, o versículo 6 e 7, eu quero trazer um entendimento, tá, de 3 afirmativas que nos direcionam para que nós tenhamos um coração transbordante de gratidão. E eu queria que vocês nos acompanhassem. Esses 3 direcionamentos vai falar em si de uma questão, eu até anotei aqui para não esquecer, né, da questão relacional com Jesus, depois dos fundamentos desse relacionamento e depois de uma fé verdadeira. Ele vai estar transitando nesse entendimento, tá? E o que nós podemos entender, tá, que para que nós tenhamos esse coração transbordante, o Senhor fala de forma bastante clara para nós, dando esse direcionamento. Então, primeiramente, ele diz aqui, ó, portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, ele começa aqui falando disso aqui, e nós podemos entender que o nosso coração só vai ter uma gratidão verdadeira, pura, completa, transbordante, a partir do momento que nós aceitamos o Senhor Jesus na nossa vida. Não tem como termos um coração transbordante de gratidão se nós não estivermos em Cristo Jesus. Não tem como, né? Por isso Paulo vai falando aqui, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, né? Receber, isso nos dá o entendimento que Jesus veio até nós, foi pregado para nós, né? Ao ouvir a palavra e entendermos qual é a nossa condição, como nós estamos em atitude de pecado, e que o pecado nos separa do Senhor, e que Jesus é o nosso Senhor e Salvador, e para que nós possamos nos reconciliar com Deus Pai Todo-Poderoso, nós temos que nos arrepender do pecado, receber a Cristo Jesus no nosso coração. Apocalipse 3:20 vai dizer, né? Eis que estou à porta e bato. Se abrires, entrarei e cearei contigo, e tu comigo, né? Então, não tem como nós termos um coração repleto de gratidão se nós não deixarmos o Senhor entrar no nosso coração, entrar na nossa vida, né? Eu posso ser simpatizante, eu posso me alegrar, eu posso vir participar, ouvir a palavra, mas se eu não receber a Cristo Jesus no coração, se Ele não for o meu Senhor e Salvador, não tem como eu ter uma verdadeira gratidão, não tem como.
Tá? Então, se alguém aqui presente e ainda não recebeu a Jesus, ainda não se decidiu para entregar a sua vida para Cristo Jesus, então eu quero te dizer que você talvez até pense que você seja grato por muitas coisas, mas a verdadeira gratidão é quando nós entregamos a vida para o Senhor, porque nós temos uma gratidão eterna pelo imenso e grande favor que Ele fez por nós, de nos reconciliar com Deus Pai Todo-Poderoso, e nos dar a alegria da vida eterna, perdoando os nossos pecados, quando nós reconhecemos que somos pecadores, nos arrependemos e pedimos perdão. Ele nos tira das trevas e nos transporta para a sua maravilhosa luz. Isso já é motivo de gratidão, de extrema gratidão, porque não é pelo que nós somos, e também não é pelos nossos pecados que nós vamos, mas é pela graça e misericórdia, pelo grande amor dele que nos alcança. Por isso a palavra de Deus diz, Ele nos amou quando nós ainda éramos pecadores. Motivo de alegria, de gratidão pelo imenso favor que o Senhor fez por nós. Mas aqui é o início da coisa, porque a ênfase vem nessa próxima palavra de Paulo, e repetindo aqui, portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, o que é que diz agora? Continuem a viver nele, continue a viver nele. Continue aqui é um imperativo, é algo muito forte, ou seja, é importante nós começarmos uma caminhada com o Senhor, é importante nós termos uma fase da nossa vida iniciada agora por Cristo Jesus. As coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo. Aqueles que estão em Cristo é nova criatura. As coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo. Começarmos um novo capítulo, uma nova história na nossa vida, a nossa vida espiritual agora, alicerçada no Senhor, firmados na rocha, um novo momento na nossa vida. O importante é começar, mas o mais importante é saber como nós vamos terminar. E para que nós possamos terminar bem, além de ter iniciado, é preciso manter. Por isso ele diz, agora que vocês receberam a Cristo Jesus, continuem a viver nele, continue, um imperativo aqui, continue a viver nele. E aqui é que mora o perigo, aqui é que mora a grande questão, porque aqueles que começaram de um jeito, no primeiro amor, na primeira alegria, eufóricos, felizes, buscando o Senhor, sedentos, querendo participar, agora já abrandaram aquele fogo, aquela alegria, aquele amor, abrandaram, deixaram de fazer certas coisas. Da hoje de manhã nós falávamos acerca disso, eu falava com um casal acerca disso, abrandaram. Com o passar do tempo, com as coisas que nós vivemos, nos fazem, muitas das vezes, nos afastar daquilo que nós éramos antes. E isso vai trazer sérios prejuízos para nós, na vida espiritual, que vai desencadear em várias áreas de nossa vida, pessoal, familiar, matrimonial, na educação dos nossos filhos, na nossa vida profissional, na nossa vida social, em todas as áreas de nossas vidas. É importante não só começar, mas continuar a viver nele. Continuar. Ou seja, olha, vocês vão continuar, mas agora menos. Não está falando isso aqui. É importante continuar com a mesma alegria, com o mesmo entusiasmo, com a mesma força, e não desanimar por nada.
não deixar que nada venha nos impedir. No caso aqui, né? Olha, não dê atenção às vãs filosofias, né? Não dê atenção às vãs filosofias. Paulo aqui não está falando aqui, Paulo não está sendo contra as filosofias, de jeito nenhum. Paulo era um fariseu, Paulo era um judeu formado aos pés de Gamaliel, onde ele conheceu muito da filosofia humana, Platão, Sócrates e os demais aí, né? Tanto é que ele, no Areópago, ele arrazoou com os gregos ali, falando de filosofia, mas direcionando esse entendimento para Cristo Jesus. Tanto é que ele ganhou a muitos ali com a sua fala. Então, Paulo não é contra as filosofias, Paulo é contra as vãs filosofias, que trazem um entendimento diferente, nos afastam do Senhor, né? Vãs filosofias baseadas nas tradições humanas, costumes e princípios elementares deste mundo, que nos afastam do Senhor. Temos que tomar cuidado, porque é no Senhor que nós devemos estar firmes e continuar para que nós possamos estar nesse entendimento, nessa alegria, né? Então, nós temos que ter esse relacionamento com o Senhor e que ele seja constante, não só inicial, o ponto de partida, mas continuar a viver no Senhor, para que nós possamos ter a alegria de certeza de chegar lá no fim e sermos recebidos por Ele para a vida eterna, no nome de Jesus. Quantos já desistiram da caminhada com o Senhor? Quantos hoje já não são mais aquilo que eram no início? Quantos já esfriaram? Quantos, ao viver a sua vida cotidiana, já nem sequer fazem menção do Senhor no seu dia a dia, nas palavras, nas atitudes, no pensar de como vai fazer as coisas, né? É importante que quando a gente for fazer, se eu sou cristão, eu não posso fazer de qualquer jeito. Eu tenho que pensar, Cristo no meu lugar agiria como? Falaria o quê? Né? Qual seria o seu comportamento? E eu tentar aqui, agora numa nova vida, mostrar Cristo Jesus no meu viver, porque assim quando eu faço, eu vou trazer uma alegria para o meu viver, eu vou estar testemunhando do Senhor no meu viver, eu vou estar glorificando e exaltando o nome do Senhor através das minhas atitudes, das minhas palavras, de tudo aquilo que eu sou, né? E eu vou trazer um benefício para aquelas pessoas que estão convivendo comigo, seja em casa, na minha família, no meu trabalho, ou seja lá onde eu estiver. As pessoas vão ver em nós a maravilhosa luz do Senhor. Mas é necessário, né, se uma vez que nós o recebemos no coração, a minha vida, como nós falamos agora há pouco, não pertence mais a mim. Agora eu sou de Jesus. Já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim, né? Mas pelo tempo que eu estou servindo ao Senhor, pelo tempo que eu entreguei minha vida, eu entreguei em abril de 1999, ceia de Páscoa, né? Abril de 1999, 23 anos, e eu tenho que me questionar como eu era antes, o que eu sou hoje, como é que está a continuidade de viver firmado no Senhor? Como é que está? Nós temos que questionar isso aí, para que a gente não venha a ter um relacionamento abaixo daquilo que é esperado, né? Eu não posso estar na média, eu tenho que fazer mais, né? Imagine
aquela pessoa amiga que nós temos, relacional, né, que a gente não visita. Imagine aquele amigo que a gente não manda mensagem. Imagine aquele amigo que a gente não mais se relaciona, ficou só na lembrança, né? O nosso relacionamento foi embora. Esse relacionamento não pode ser o mesmo com o Senhor. O nosso relacionamento com o Senhor, a partir do momento que nós entregamos a nossa vida para Ele, tem que ser contínuo e crescendo cada vez mais, né? Ao abrir os olhos, ao levantar de manhã, a primeira pessoa que nós devemos nos voltar é para o Senhor. Obrigado, Pai, por mais um dia que o Senhor me concede. Obrigado pela noite de sono. Obrigado, Senhor, porque hoje eu tenho a oportunidade de viver mais um dia na Tua santa presença. Pai, eu quero Te apresentar o meu dia, que vai estar carregado de muitas coisas, mas eu Te peço a Tua mão poderosa sobre o meu viver, para que eu tenha direção, para que eu tenha, Pai, entendimento, a sabedoria que vem do alto, que o Senhor me dá, para que eu possa vencer todos os meus problemas, as minhas aflições, no meu trabalho, na minha família. Senhor, me mantém, cuida de mim. Mas se eu não tenho esse relacionamento, é difícil. Se nós queremos ter um coração gratos, nós temos que, além de receber o Senhor, continuar a viver nele verdadeiramente e procurar crescer nesse relacionamento no nome de Jesus. Segundo, aí vai mais fundo ainda, tá? Porque o relacionamento, ele vai ser melhor e maior quando nós temos fundamentos, quando nós somos íntimos dele, tá? E aqui vem algumas afirmativas que Paulo vai falar nessa carta. Versículo 7 diz, olha, quero repetir o 6 de novo. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continue a viver neles. Como? Como? Enraizados. E depois, Paulo vai falar, aqui na minha versão, além de enraizados, edificados. E uma palavra está ligada na outra. Enraizados e edificados. Uma coisa está ligada na outra. Não se pode edificar, fazer uma edificação, se não tem fundamento, não tem como. Tá? Não tem como. E estar enraizados é muito importante. Porque quando nós estamos enraizados, nós estamos firmes no Senhor. Nós somos inabaláveis. Inabaláveis. Porque nós estamos firmes no Senhor. Eu não posso ter um relacionamento superficial. Eu não posso ter um relacionamento, né, de qualquer jeito, só para dizer que eu sou crente. Colocar a Bíblia debaixo do braço e eu vou aos domingos. Não venho na quarta porque eu já fui no domingo. Se eu venho na quarta, eu não vou no domingo. Eu não participo da escola bíblica dominical porque não é bom, eu não acordo na hora, não quero, né? Não vou participar, basta eu já participo no domingo à noite. Então, isso é um relacionamento muito pouco, me fugiu aqui a palavra, né? Que está além de superficial. Tá? Eu tenho que estar enraizado, eu tenho que estar firme no Senhor. E quando eu estou firme no Senhor, eu evito de inconstâncias no meu viver. Porque se eu sou inconstante, a Bíblia vai falar que não adianta eu querer alguma coisa que eu não vou alcançar. Né? Então, não vai vir a gratidão nunca. A gratidão vai vir quando eu estou ali, alicerçado, enraizado no Senhor, firme, independente de qualquer coisa, aconteça o que acontecer durante o dia, eu estou firme no Senhor, né? Posso estar feliz? Amém, estou com o Senhor. Posso estar passando por tribulação? Amém, mas eu estou com o Senhor, porque é Ele que vai me dar o livramento, no nome de Jesus. Eu tenho que estar firme, enraizado. E o enraizado também
vai me trazer um entendimento de profundidade. Eu não posso ser somente superficial, ler a Bíblia por ler, só para dizer, olha, eu leio tantos capítulos, tantos versículos por dia, mas e aí? Tu meditou na palavra do Senhor? Tu viu o que é que ela está falando? Aonde é que ela se aplica no seu viver? Você está vivendo a palavra, né? Você, quando senta para meditar na palavra do Senhor, você tem algum outro recurso, talvez um dicionário, ou algum outro recurso para que te faça aprofundar no entendimento da palavra do Senhor? Porque muitas das vezes a Bíblia, escrita aqui no português, ela não vai relatar para nós exatamente aquilo que diz no original, no grego, no hebraico, no aramaico. Eu tenho que procurar entender por que foi escrito aquilo lá, qual era a intenção do escritor, né? Isso aqui está ligado com o quê? E como se aplica no meu viver? Eu tenho que fazer um estudo mais profundo, a profundidade vai trazer para mim uma alegria maior, um entendimento maior. Eu não posso ser raso, eu não posso ser superficial, entendendo poucas coisas, porque numa discussão, numa IBD, eu vou estar voando, não sei nem como responder. A profundidade do entendimento com o Senhor, isso vai trazer para mim uma firmeza maior, tá? Aquele que pensa, aquele que quer encontrar uma pedra preciosa, dificilmente ele vai encontrar na superfície, ele tem que cavar, porque a palavra do Senhor é tesouro, e nós temos que buscar esse entendimento, tá? Olha só o que diz o versículo de número 3 do capítulo 2, nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento, nele estão escondidos todos os tesouros. Eu tenho que, na hora que eu for meditar na palavra do Senhor, eu tenho que pedir para o Espírito Santo de Deus me revelar a palavra, porque eu, na minha carnalidade, eu não vou conseguir entender, e se eu não conseguir entender, talvez a Bíblia vai ser entediante para mim, e eu não vou ler, né? Eu não vou ler. Para ter profundidade, eu tenho que ter leitura, eu tenho que me dedicar à leitura, e o que acontece, que os dias, com as suas vãs filosofias, nos sobrecarrega a tal ponto que nós não nos dedicamos na profundidade da palavra, não nos dedicamos na leitura da palavra, não fazemos culto doméstico, não meditamos na palavra do Senhor, abrimos a Bíblia quando o pastor pede no domingo, né? E às vezes, só escutamos a leitura, nem sequer temos o trabalho de ler a palavra do Senhor. Estar enraizado no Senhor é buscar alimento sólido, lá no fundo. O que é que diz lá a palavra do Senhor, quando fala da questão da árvore plantada à beira de águas correntes, né? As raízes vão lá, têm alimento constante, as suas folhas não murcham, e tudo o que faz, prosperará. Profundidade, raízes lá no fundo, buscando o alimento, lá o veio de água lá embaixo, profundidade. E às vezes nós não temos essa profundidade. Como é que nós seremos edificados se nós não temos profundidade? A palavra do Senhor fala, né? Mateus capítulo 7, final do capítulo 7, que nós temos que ser praticantes da palavra, não somente ouvintes, porque se nós não fizermos assim, nós seremos comparados àquela pessoa insensata que construiu a sua casa sobre a areia, não tinha alicerce, né? Vieram os ventos, as tempestades, as águas deram contra aquela casa, e grande foi a sua derrota, a sua queda e tudo mais. Se tem um lugar que nós temos que nos fundamentar, é no Senhor, na rocha, está profundo nele, para que nós possamos ter a alegria de ter um coração transbordante no Senhor. Quantos de nós estamos dedicados a nos aprofundar, a estar enraizados no Senhor,
para que nós possamos ser edificados verdadeiramente e ter essa alegria. Terceiro, Paulo vai falar aqui que não somente enraizados e edificados nele, mas nós temos que estar também firmados na fé, que é outro ponto fundamental e essencial para que nós tenhamos um coração transbordante de gratidão. E aí, se eu perguntar para você, você tem fé em Cristo Jesus? Eu tenho certeza que todos nós vamos falar que sim. Mas é na hora da provação, é na hora da dificuldade, é na hora da nossa luta que nós temos, que pesa sobre nós e contra nós, que nós somos provados de estar firmados numa fé, de não sermos abalados por nada. Uma fé em Cristo Jesus, crendo que aquilo que a gente não vê, que aquilo que ainda não aconteceu, nele nós seremos mais que vencedores. Uma fé que nos deixa firmados nele, não abalados, né? Como é que diz aquele Salmo 125, versículo 1? Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. E aí? A nossa fé hoje, ela nos faz estar firmes no Senhor? Ao ponto de ter um coração grato? Nós falamos hoje pela manhã, dai graças em todas as circunstâncias. Essa é a vontade de Deus para conosco. Dai graças em todas as circunstâncias. De repente, acontece algo que nós não sabemos porquê, né? E a gente falou essa manhã, às vezes a gente questiona, por que aconteceu isso comigo? Por que eu tive essa perda? Por que eu estou passando por esse vale? Por que eu estou passando por essa dificuldade? Aonde foi que eu errei? Por que eu estou pagando por isso? Nós não devemos questionar nada, se nós temos uma fé, se nós temos Cristo Jesus no coração, se a nossa vida está firme nele, continuamente, nós estamos enraizados e edificados no Senhor, e temos uma fé firmada nele, o autor e consumador da nossa fé. Nós não devemos criticar, nós não devemos murmurar, nós não devemos questionar nada, somente agradecer na prova, mesmo estando passando por tribulação tremenda. Só agradeça a Deus, porque Ele está no controle de todas as coisas, e no final a vitória vai ser nossa no nome de Jesus. Então, resumindo aqui, se eu não tenho fé, não tem como ter um coração transbordante de gratidão. Se eu não estou firmado no Senhor, não tem como ter um coração transbordante de gratidão. Se Cristo Jesus não está presente no meu coração, não tem como ter um coração transbordante de gratidão. Se Cristo Jesus esteve presente, mas eu me afastei, não tem como ter um coração transbordante de gratidão. Se hoje eu já não vivo mais a fé, a alegria, o prazer de estar na presença do Senhor, não tem como ter um coração transbordante de gratidão, não tem como. E às vezes a gente vem para um culto, quer ouvir uma palavra de direcionamento, e Deus fala aos nossos corações, mas a gente não coloca em prática, e passa da porta para lá, e é confrontado com as nossas realidades, da nossa rotina diária. Muitos vão sair daqui e se encontrar com seus problemas lá fora.
e vão voltar para a mesma vida, da forma que entraram aqui. E não vão ter gratidão no coração, alegria, porque relacionamento superficial com o Senhor. Alguns nem a presença do Senhor no coração. Entendimento maior, nem se pensar. Fé, como? Então eu quero te convidar, nesta hora, para que você possa refletir em tudo isso que você ouviu. Lembre-se, continuar no Senhor é o imperativo. Ter um coração transbordando, está no gerúndio. Ou seja, é algo contínuo, não é algo que vai trazer uma gratidão e cessar, não. Não é algo que tem uma fonte limitada, não. Tem um coração transbordando, tá? É algo que vai estar a todo sempre trazendo uma alegria no nosso coração. Quem não tem o Senhor no coração, ao invés de gratidão, tem ingratidão, porque Ele é o nosso Senhor e nosso Salvador. Se nós temos o Senhor no coração, mas nós não estamos enraizados, não estamos alicerçados, edificados, e não temos fé, talvez vai faltar a gratidão. Mas eu quero te incentivar a sair daqui diferente hoje, com o coração transbordando, sem espaço para dúvidas, sem espaço para medo, sem espaço para mais nada que possa impedir essa gratidão no teu coração. Mas busca ter fé no Senhor, busca ter alegria no Senhor, busca se fundamentar. Os dias estão difíceis, o tempo está curto, mas se você tiver tempo para tudo na vida, não tiver para o Senhor, vai ficar difícil. Vai ficar difícil. E eu quero te dizer, quando você chega ao ponto de ter um coração transbordando de gratidão, mesmo você passando pela prova, é só uma questão de tempo, porque Cristo Jesus já te deu a vitória, primeiro da salvação, e enquanto vida aqui, o seu cuidado, e Ele não mente para nós, Ele nos deixa bem claro disso: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, e é com Ele também que nós vamos vencer, para ter um coração transbordando de gratidão.